Você é daquelas pessoas que compra uma série de livros, entulha na mesa ou numa prateleira e diz que vai se comprometer porque dessa vez você vai conseguir encaixar a leitura na sua rotina. Mas quando você percebe, os dias estão passando, os compromissos inadiáveis vão chegando e você, no fim do dia, acaba que ainda nem tirou os plásticos daqueles livros que você comprou. Então, assiste aqui esse vídeo até o final, porque eu tenho aqui algumas dicas muito simples que vão te ajudar a colocar a leitura na tua rotina, transformar a leitura em um hábito que vai te ajudar bastante a atingir os seus objetivos. Eu sou Rafael Fiuza, eu sou especialista em inovação e tecnologia, e meu objetivo aqui no canal é te falar como que eu gosto de utilizar a tecnologia para me ajudar a construir melhores hábitos, a estudar melhor e a ter mais qualidade de tempo. Vem comigo! Bom, aqui tem algumas dicas muito simples, tá? Não é nada muito difícil de fazer. Você vai precisar de disciplina, como tudo na vida. Você vai precisar de disciplina para colocar em prática. Ah, o primeiro ponto que eu gosto de trabalhar em cima das minhas leituras, dos meus livros, ou de tópicos que eu quero estudar, seja por leitura ou por vídeo, por exemplo, é dividi-los em categorias, como livros de desenvolvimento pessoal, ou de romances, ou temas que eu não necessariamente preciso estar estudando, livros que são técnicos que eu preciso estudar, né, para melhorar minha atuação profissional, ou livros que são livros espíritas, que eu estudo bastante o espiritismo, então eu tenho ali alguns romances espíritas ou livros da doutrina que eu acabo estudando e coloco na minha rotina. Acho que um problema muito grande que as pessoas fazem é que vai a primeira grande dica, é colocar a leitura colocar um horário para a leitura que é antes de um compromisso inadiável. Então, por exemplo, se eu começo a trabalhar às 9 da manhã, não adianta eu querer estabelecer que eu vou ler todo dia 30 minutos, começando às 8h30, porque muito provavelmente aquele compromisso que está chegando às 9 horas vai me interromper, vai mexer com a minha ansiedade, porque eu sei que eu preciso começar a trabalhar, mas eu ao mesmo tempo quero ler, então eu não consigo nem me concentrar direito na leitura, e quando eu começar a trabalhar, já vou começar a trabalhar de uma forma com uma autoestima um pouco mais embaixo, porque eu não consegui fazer aquilo que eu tinha me comprometido. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, mais diurna, coloca livros técnicos para ler logo na sua primeira hora da manhã. É isso que eu faço. Livros técnicos, eu começo a ler umas 7h30, 8 horas, para ali umas 8h40 eu já estou livre para as 9 começar a trabalhar. Agora, quando chegam os dias que eu preciso ir no presencial, eu trabalho de forma híbrida, eu não estudo nada tecnicamente de manhã, porque aí é uma correria aqui em casa, tem que acordar filho, fazer café da manhã da família, levar filho para a escola e ir presencialmente para o trabalho. Eu moro em São Paulo, quem mora em São Paulo sabe o trânsito que é a locomoção aqui nessa cidade. Então, o primeiro ponto é não colocar a leitura em um horário que seja antes de um horário que é inegociável, né? Ou que é inadiável. Você precisa trabalhar, você precisa fazer certas coisas que não tem como, né? E aí acaba que ele vai sempre ser a prioridade, a sua leitura vai ficar cada vez mais esquecida. Então, nesse ponto, se você quer, por exemplo, estabelecer um compromisso com você mesmo de ler pelo menos 30 minutos todos os dias, experimenta colocar na hora do almoço, longe da hora que você precisa voltar a trabalhar no pós-almoço, ou à noite, depois do trabalho. O único porém de colocar, por exemplo, livros técnicos à noite é que você talvez já esteja com a mente cansada, você não vai conseguir de fato sentar e estudar aquele livro à noite, né? Então, pelo menos comigo funciona assim. Eu prefiro estudar muito mais de manhã do que à noite. Agora, uma outra dica aqui é você colocar algumas leituras que são leituras mais leves, de desenvolvimento pessoal ou romances, por exemplo, é, um pouco antes da hora de dormir. Eu faço isso. Uma coisa que eu tenho costume é deixar o meu Kindle, o meu grande companheiro Kindle, na minha mesa de cabeceira. Então, toda noite, quando eu me deito para dormir, eu pego o Kindle e leio ali algum livro de romance, algum livro que seja uma leitura mais simples, mais leve, que aquilo vai até me ajudando a ir relaxando e atirando qualquer ansiedade que eu tenha e me preparando para dormir. Então, essa aqui é uma outra dica bem legal. Utilize a parte da noite para você dormir para ler livros de leituras leves. E tenha um livro específico, delimita um livro específico
que você vai deixar sempre na sua mesa de cabeceira. Tipo, não tira ele de lá. É o seu livro de ler antes de dormir, né? Não tira ele de lá, porque toda vez que você for dormir, ele já tá lá, ele tá te chamando, ele tá falando para você, ó, me lê que eu quero ser lido, pelo amor de Deus. Né? Essa é uma técnica muito boa quando você quer construir um hábito. Deixa esse hábito fácil de ser executável. Cria as condições necessárias, cria o ambiente necessário para que esse hábito seja para que você não tenha que pensar muito para fazer aquele hábito, entende? Então esse é um ponto. É, boa. Então, não coloque anticompromisso inadiável e tenta encaixar alguns horários que são menos críticos durante o seu dia, caso você queira estabelecer isso como um hábito diário. Uma outra forma de você encarar a leitura é, como um hábito na sua semana é você não precisar se cobrar de ter que ler todos os dias. A nossa vida é muito corrida para quem é pai, mãe, né? Enfim, para quem tem que pegar horas e horas de transporte público, é muito corrido. Então, é difícil mesmo colocar a leitura no dia a dia. Vamos ser sinceros e realistas aqui. Durante o meu mestrado, para quem não sabe, eu fiz um mestrado em inovação na USP, terminei ano passado, e daqui a pouco eu quero inclusive fazer alguns vídeos falando mais sobre ele. Eu tinha muitas leituras para fazer durante a semana e eu não conseguia fazê-las no dia a dia. Eu tinha que resolver as coisas de casa, trabalhar à noite, ir para as aulas do mestrado. Em que momento eu ia parar para estudar? Então foi aí que eu tive uma sacada que me ajudou muito a construir todo o conteúdo que eu precisava construir durante a minha dissertação e a receber o conteúdo que eu precisava ler, né, durante o mestrado, que foi o seguinte: coloquei todo o período de leitura técnica de estudos no final de semana. Então, ao invés de me cobrar de ter que ler todos os dias, eu me cobrava de ter que estudar eu tinha uma meta de estudos semanais. Quando eu encaixava isso no sábado de manhã, ou no domingo de manhã, ou às vezes nos dois, dependendo do volume de estudo que eu precisava fazer naquela semana. Aqui tem o risco, né, de você talvez nunca conseguir de fato parar a sua cabeça e relaxar 100%, aí vai de cada um, né? Em vários momentos isso deu certo comigo, mas em outros realmente eu entendia que eu tinha que tirar só o sábado ou só o domingo, eu precisava ter pelo menos um dia completo sem estar pensando em nada, jogava o celular longe, guardava todas as coisas e focava em passar o tempo com a minha família. Mas o ponto aqui legal é o seguinte: ao invés de você se programar para ler, por exemplo, 30 minutos de segunda a sexta, né? Que aí daria umas 2 horas e meia de estudo, joga essas 2 horas e meia para o sábado de manhã, para o domingo de manhã, acorda mais cedo, senta a bunda na cadeira, disciplina, vai lá e estuda aquilo que você precisa estudar. É ótimo, é maravilhoso. Sabe por quê? É, estudar final de semana, de manhã cedo principalmente, não tem ninguém falando contigo ainda, sabe? Você tem muito menos distrações, muito menos coisas que podem tirar o teu olho do livro e colocar numa rede social, ou colocar com uma pessoa que tá te mandando no WhatsApp, ou alguém do trabalho que tá te chamando, te perguntando alguma coisa, algum e-mail que chegou e que você precisa dar uma atenção urgente. Então, estudar no final de semana é ótimo, tem muito menos distração, é maravilhoso, você consegue se concentrar muito bem. Bom, então aqui foram essas 3 dicas simples para ajudar a colocar a leitura no teu dia a dia. Deixa um livro ou o teu Kindle na tua mesa de cabeceira para uma leitura mais leve antes de dormir. Coloca tuas leituras técnicas em horários que não vão te prejudicar, que você não tem um horário seguinte que você precisa de fato respeitar aquele horário seguinte, ou joga tudo no final de semana. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de clicar no gostei, de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo se você já utiliza alguma dessas dicas ou se você tem outras dicas para compartilhar tanto comigo quanto com quem está assistindo aqui esse nosso vídeo. Valeu, fui nessa e até a próxima.